Olá, pessoal. Eu sou o Diego Rodrigues e na aula de hoje nós vamos falar de um tema super legal. Qual é deles? É um guia para projetos com dados. Ou seja, você já pensou que pode fazer um projeto com dados? Agora você não sabe por onde começar? Então essa aula é para você. Só um recadinho. Essa aula é uma continuação de uma série de cursos que nós estamos fazendo de introdução à ciência de dados. Então, se você chegou aqui de paraquedas, procure nossa playlist e assista nossos outros vídeos. Então, vamos lá. Guia para um projeto de ciência de dados. Então, na verdade, é como nós começamos um projeto de dados. Muitas pessoas ficam perdidas, mas aqui vai um guia para vocês. Todos esses passos que eu vou passar para vocês agora, vocês têm que colocar isso em um documento. Eu indico que todo esse processo seja registrado em um documento. Esse documento, em determinados momentos, ele vai precisar de ter aval do seu superior, ou dos donos dos dados, ou de qualquer pessoa que tenha que tomar decisão. Por quê? Dessa forma, você vai estar seguro que o seu processo de análise de dados ele está sendo revisado e cuidadosamente protegido cada um dos passos. Trabalhar com dados é uma coisa muito séria e nós temos que ter bastante cuidado. Então vamos lá. O primeiro passo é a definição do problema e contextualização. Então, antes de iniciar qualquer projeto, é essencial, é crucial entender o que precisa ser resolvido. Nós, cientistas de dados, não analisamos dados só por analisar. Nós precisamos entender qual que é o problema, qual que é a contextualização e o que que precisa ser resolvido. Isso são características fundamentais de um processo de análise de dados. Então, vamos lá. Primeiro, precisamos definir o que que é um projeto, o objetivo do projeto. É redução de custo? É aumento de eficiência de determinadas coisas? É previsão de uma demanda? Então, quando nós definimos um projeto com dados, nós temos que ter em mente o que que nós precisamos fazer com esses dados. Qual que é o nosso objetivo? Redução de custo de uma determinada produção, aumento da eficiência dos meus colaboradores, previsão de demanda, de valores de mercadoria, enfim, tudo isso precisa ser definido, só relembrando, e colocado no papel. É importante que você registre cada um desses passos. Você vai entender o porquê. É o entendimento do negócio, ou seja, qual é o impacto esperado. Então, se você já tem os seus objetivos, qual que é o impacto esperado? Ou seja, o que que você está esperando de obter ali? É, quem são os stakeholders? Ou seja, quem é a parte interessada no dado, nos dados que você está analisando? Então, se você definiu quais são os objetivos, se você tem um entendimento do negócio, sabe para quem que você vai mostrar esses dados, quem são as pessoas que vão tomar decisões com ele, você tem um processo de maturidade maior nos seus dados. Afinal, quando nós trabalhamos com dados, muitas vezes nós confundimos e pensamos que os dados são nossos só porque a gente está analisando ele. Mas isso não é verdade. Os dados não são seus. Os dados pertencem a uma organização, pertencem a terceiros, que você precisa trabalhar com eles e assegurar que todo o seu processo de tomada de decisão com os dados ele seja seguro. Então, se você já definiu, já sabe os objetivos, se você já tem entendimento do negócio, uma outra dica que eu dou é a formulação das hipóteses, ou seja, quais os fatores podem influenciar o problema. Então, quando você tem a maturidade de tudo isso, o seu projeto de análise de dados ele está em um outro nível profissional. Ou seja, quando nós falamos em análise de dados, nós não estamos falando simplesmente em abrir um software, carregar os dados e fazer análise. Isso não é ser cientista de dados.
Um cientista de dados, ele trabalha na esfera da pesquisa, ou seja, quando nós conhecemos os nossos objetivos, sabemos o público que nós estamos apresentando, quando nós sabemos o que nós precisamos resolver, ou seja, qual é a questão a ser resolvida, e quais são as hipóteses, ou seja, o que que pode externamente influenciar no todo o seu processo de análise de dados, ou seja, quais são os principais fatores que estão em volta desse processo. Com isso, é importante saber que o passo seguinte é a coleta e engenharia de dados. A qualidade dos dados, ela define a qualidade da análise e dos modelos que você está usando, ou modelos estatísticos, ou modelos de machine learning, não importa. Se entra lixo, sai lixo. Então, entenda que quando nós passamos por um processo em que você define qual é os seus objetivos com os dados, você entende o que que você quer trazer de valor com essa análise que você está trabalhando. Você conhece o público-alvo, você conhece os problemas que estão envolvidos, você dá um passo no seu processo de análise onde a você entra no processo de coleta e engenharia de dados de uma forma mais madura. Então, a qualidade dos dados ela vai definir a qualidade de todo o modelo. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos a fonte dos dados. Então, se você já sabe o objetivo, se você já tem a formulação das hipóteses, já sabe quem é seu público quando a gente pensa em análise de dados, a engenharia de dados ele leva a pensar o seguinte: como eu vou adquirir esses dados da melhor maneira possível? Vai ser por meio de APIs, ou seja, um programa conectando a um outro serviço de computação e pegando os dados? Vai ser por meio de uma solicitação a determinadas equipes para que eu possa conectar os dados? Vai ser por meio de planilhas, sensores de IoT, web scraping, ou seja, um software que vai lá na internet e pega as informações, ou várias outras formas. O importante é que quando você faz um documento e cada um desses passos que eu estou lhe mostrando, você escreve, argumenta, define tudo isso, quando você vai fazer uma solicitação de determinados dados, você já sabe o que precisa pedir. Isso é importante porque se você chegar para qualquer equipe de tecnologia da informação, de segurança que trabalhe com dados, você vai perceber que ninguém gosta de liberar os dados de tudo, porque isso não existe e existem aspectos de segurança que precisam ser controlados. Então, quando nós também precisamos de um fator que é a qualidade dos dados. Então, se eu já passei por todas essas etapas, eu preciso fazer a avaliação de consistência, confiabilidade e representatividade desses dados. Ou seja, os meus dados, eles estão consistentes, os que eu estou querendo trazer para resolver um problema que já foi escrito, eles têm confiabilidade, ou seja, eu consigo, com alguns especialistas, validar se esse dado realmente tem confiança, se a fonte que está me fornecendo ele tem a credibilidade, a confiança para garantir que esses dados estão corretos, e se ele tem representatividade. Você vai entender que a representatividade aqui é: se eu estou com uma base de dados e meu objetivo, minha hipótese é saber se homens compram mais do que mulheres, por exemplo, e eu não tenho uma representatividade, você tem uma base que 90% dessa base é mulheres e 10% homens, essa é uma base que representa essas massas, eu conseguiria de forma equilibrada fazer análise. Para pensar. Então, após isso, nós temos o pré-processamento, ou seja, então nós passamos por algumas etapas de definições, de análise dos nossos dados, e nós chegamos ao nosso pré-processamento. Entendam que até chegar aqui, toda a nossa
nossas definições do nosso projeto de análise de dados, ele é teórico, ele é conceitual. Ou seja, você vai pegar e escrever o projeto e vem escrevendo e definindo para que seja registrado todo o processo que foi feito na sua análise de dados desde sua concepção. Ou seja, desde a sua do seu primeiro momento, onde você pensa, eu preciso analisar esses dados para obter determinados resultados, porque eu quero melhorar a eficiência da minha equipe, e a parte interessada é essa e essa, e você vem definindo, e com isso você tem uma maior segurança. Então, quando nós chegamos no pré-processamento, nós fazemos aqui o tratamento de dados ausentes, tratamento de outliers e tratamento de duplicados. Perceba que cada uma dessas fontes, cada uma dessas etapas, existem várias estratégias de tratamento. Existem várias estratégias para tratar dados ausentes, várias estratégias para outliers, várias estratégias para dados duplicados. E sim, eu falo para vocês sem medo. Para esse tipo de problema com os dados, removê-los não é a solução mais eficiente. Você tem que entender todo o contexto do seu problema, entender os seus objetivos em relação a esses dados, para, em última hipótese, você apagar um registro. Então, feito esses tratamentos, nós também temos que fazer a normalização e transformação de algumas variáveis. Os bancos de dados que nós recebemos para trabalhar como cientista de dados, eles não estão 100% adequados para o trabalho com dados. É necessário realizar todo um trabalho estratégico com eles. Então, eu aconselho que seja feito dessa forma. Tratamento de dados ausentes, outliers, duplicados, em seguida normalização, transformação de variáveis, depois uma correção de erros, exemplo, padronização de categorias e datas. Muitas vezes as datas vêm em vários formatos, formatos brasileiros, formatos americanos, formatos de outros países, que precisam ser transformados para serem trabalhados da forma mais adequada. Então, não se esqueça dessas etapas. Aí você se pergunta: ora, eu fiz todo um processo de documentação. Então, lembrando que aqui no pré-processamento você tem que definir todas as etapas. Encontrei dados ausentes. Você tem que escrever no seu projeto. Na etapa de pré-processamento, encontrei dados ausentes em tantos registros. Para a coluna tal, tomamos a seguinte estratégia. Para a coluna B, tomamos outra estratégia. Nós temos que registrar tudo, porque se seus dados precisarem passar por uma auditoria interna ou externa, você tem a segurança de apresentar todos os processos que foram realizados. Por que a importância disso, gente? Vocês querem ser culpados por análise de dados errada, em que um gestor tomou a decisão errada? Por uma análise que era para ir para o lado A e foi para o lado B? Vocês já pararam para pensar no nível de responsabilidade que é analisar dados no nosso país? Observem que, feito todo esse processo e você feito toda uma questão de registro, os dados duplicados eu apaguei da seguinte maneira, os dados, e você vai registrando tudo, registre tudo. Após feito todo esse processo de registro, até chegar na etapa de análise exploratória de dados, que é o EDA, que é o entendimento inicial dos dados através de estatísticas e visualização. Nessa fase, compreendam que depois que nós passamos por todas as fases anteriores, você vai perceber que os dados vão chegar aqui de forma mais madura. E com isso, você vai conseguir
fazer a distribuição das variáveis, ou seja, com histograma, boxplot, scatterplot, barplot, de uma forma mais segura. Imagina só se você tivesse feito o contrário. Pegou o conjunto de dados, carregou e já foi tentando fazer gráfico deles. Você vai perceber que seus dados não vão ter qualidade, porque eles vão ter muita sujeira, vão ter muitos registros que precisavam alterar. E você vai perceber que até alguns gráficos você não vai conseguir fazer de maneira correta, porque não é a forma adequada. Você tem que fazer todo um projeto, tratamento, depois chega no EDA. Quando a gente chega no EDA, você gera esses gráficos, histograma, boxplot, scatterplot, barplot, gráfico de pizza para alguns casos, e você consegue entrar numa etapa mais madura. E lembre-se que todos esses gráficos gerados nessa etapa não são para apresentar para o stakeholder, não é para ser apresentado para o tomador de decisão. Esses gráficos são para você, cientista de dados. É para você verificar como os dados estão, como eles estão distribuídos. Você avaliar eles de forma univariada, ou seja, observando só uma característica, uma coluna, uma variável ali, ou de forma multivariada, comparando uma com a outra, que é o quê? Aplicando correlações. Então você vai verificar correlações entre variáveis. Aí aqui tem exemplo, matriz de correlação, heatmaps. E assim você vai identificar padrões de anomalia. Só um adendo. Correlação é totalmente diferente de casualidade. Então tenha isso em mente. Então, quando você trata o seu projeto de análise de dados com uma seriedade rígida, você vai perceber que quando a gente chegar nessa etapa, você vai ter um nível de maturidade muito alto. Você vai pegar esses conceitos básicos que eu falei para vocês na primeira aula, esses conceitos e dicas que eu estou dando aqui para você, e você vai ter uma análise de dados em um nível profissional. Feito isso, nós entramos na fase de engenharia de features ou de variáveis, que é transformação, criação de novas variáveis para melhorar a performance do modelo de dados que você está trabalhando. Então imagina só, você já definiu todas as características, você já definiu os objetivos, você já entendeu o negócio, você entendeu para quem você está analisando dados, você entendeu por que você está analisando os dados. Você já fez um processo de limpeza nesses dados, fez um processo de engenharia nesses dados. Então, fez o EDA, análise exploratória. Então, todos esses passos você vai documentando, colocando um documento mesmo, gente, no Word, ou em outra ferramenta que você goste. Você vai colocando, falando, nesse ponto eu tomei essa decisão, aqui eu fiz isso. Quando chegar nas engenharias de features, que é o momento em que você seleciona variáveis importantes, ou seja, quais são as variáveis que eu estou importando. Então você já vai ter todo um fundamento para retirar suas variáveis quando você chegar aqui com base no EDA, na análise exploratória de dados que você fez, e nos outros passos anteriores, você vai perceber o seguinte, que quando chegar aqui você já vai saber quais variáveis importam e quais não importam para você, para o problema que você tem que resolver. Então você vai pegar, vai selecionar suas variáveis mais importantes. Lembrando, vai lá no documento e registre por que você está tirando essas variáveis. Mas ela é uma variável que registra o ID. E o ID não é importante para mim. Certo. Você pode entender que não é importante para você. Mas quem está trabalhando com vocês, o stakeholder, outras pessoas, entendem também? A auditoria, que se precisar ser feita nos seus dados, vai entender por que você tirou? Muitas vezes
Nós achamos que o óbvio, ele não precisa ser explicado, mas o óbvio, ele precisa ser explicado e relembrado. Então, quando você passa por todo esse processo aqui, você seleciona as variáveis, registra qual você fez, você pode aplicar redução de dimensionalidade, por exemplo, o PCA. Pesquisem sobre isso, é interessante. Extração de informações úteis, por exemplo, criação de novos atributos, né, novas características com base em outros. Imagine que você tenha duas datas, você pode muito bem comparar uma com a outra e calcular, por exemplo, quanto tempo um produto entrou no seu estoque e foi vendido. Você pega essas duas datas, compara elas e você tem ali a diferença em dias, em horas, em semanas, e você pode simplesmente tomar uma decisão com base nisso. Ah, esse produto demorou tantos dias para sair da minha loja. Esse demorou 3 vezes mais. Compensa eu vender esse outro produto? Vocês estão pegando a ideia? Então, feito isso, nós podemos entrar numa outra etapa, ou seja, nossos dados já estão muito mais maduros. A partir daí, posso entrar na etapa de modelagem estatística e machine learning, ou seja, transformação e criação de novas variáveis para melhorar a performance dos modelos. Então, os modelos estatísticos, né? Eu acabei ficando com a definição do slide anterior ali, mas os modelos estatísticos de machine learning são os modelos que envolvem características como aprendizagem de máquina, classificação, agrupamento. Então, escolha do modelo adequado. Então, por exemplo, para o problema que eu preciso resolver, eu preciso utilizar um modelo de machine learning ou um modelo estatístico resolve o meu problema. Entendam que nem sempre nós precisamos utilizar a inteligência artificial para resolver nossos problemas. Nós podemos usar machine learning quando precisar ser usado. Então, nós temos que ter esse nível de maturidade também, tá bom? Então, aqui, como os dados já estão maduros, o problema está bem claro, eu sei o que eu preciso resolver como cientista de dados, aí, agora sim, nessa fase eu posso escolher se eu quiser usar um modelo de regressão, um modelo de classificação, um agrupamento, a partir daqui eu posso, ou séries temporais, etc. A partir daqui eu posso escolher o modelo mais adequado para o problema que eu quero resolver. Uma pausa para um livro. Então, o que que acontece? Nessa etapa também, você já vai ter maturidade para dividir os dados. Então, aqui eu posso dividir os dados também em treinamento, em validação, em testes, né? Caso seja necessário, ok? O importante é registrar tudo. Por exemplo, separei meu conjunto de dados em treinamento, validação e teste. Ok, tá, mas espera aí. Eu vou separar como? Vai ser aleatório? Como é que eu vou garantir que em cada um desses conjuntos os dados estejam separados de forma equilibrada e atender os requisitos que eu falei? Então, por isso que precisa ser tudo muito bem registrado. Você pode também estar utilizando métricas de avaliação. Claro, se eu estou utilizando um modelo de machine learning ou um modelo estatístico, eu preciso de métricas de avaliação. Então, tem aí algumas métricas para modelo preditivo, para modelo de cluster e para ajustes de hiperparâmetro. Você pode pensar assim, mas por que que eu preciso avaliar isso se eu fiz um processo de análise? Nós temos que lembrar que os dados, eles são vivos. Então, eles estão em constante movimento. Imagine que você coleta dados que envolvem questões sociais, por exemplo. Esses dados ele mudam ao longo do tempo. E às vezes pode acontecer um evento que faz isso mudar muito rápido, ao ponto dos dados nem conseguirem ser usados. Por exemplo, para muitos casos, dados na época da pandemia, por exemplo. Como é que você usa? Como é que eu vou usar dados de trânsito na época da pandemia, onde todo mundo tinha que ficar em casa? Sacaram a ideia? Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Então, feito
todas essas fases, todo esse processo de análise, nós chegamos numa das partes mais fundamentais aqui, que é a interpretação e comunicação dos resultados. Então, para que serve tudo isso? Gerar insights acionáveis a partir dos modelos. Dos modelos o quê? De dados estatísticos, machine learning que eu estou usando. Então, eu posso usar um storytelling, que é como apresentar os resultados para o público-alvo. Então, você conhecendo quem é seu público, você prepara seus dados para isso. Visualizações eficientes, aí tem vários exemplos de ferramentas que você pode utilizar, dashboards no Streamlit, que é com Python, com Power BI, com Tableau, com Nime, e relatórios executivos, que é criar apresentações e relatórios técnicos. Então, para quem você vai apresentar os dados têm que ser tratados daquela maneira. Ah, eu vou apresentar só para o meu gestor. Então, os dados têm que ser preparados para ele. Ah, eu vou apresentar para colegas da minha área técnica. Então, os dados têm que ser preparados de outra forma. Você tem que entender que quando você tem que apresentar informação, essa informação ela tem que ser preparada de forma adequada para o público que você está trabalhando. Aqui eu lhe indico alguns livros: Storytelling com Dados, A Cor dos Dados, Storytellers, Storytellers Construindo História com Dados. São livros que são muito bons que vão abrir a mente de vocês em relação a, a esse trabalho de apresentar resultados. E, não mais importante, mas não menos importante também, as considerações éticas e legais. Quando você trabalha com dados, trabalha com manipulações de dados, segundo as nossas leis do nosso país, aqui no Brasil, você vai perceber que você é o responsável por esses dados. Isso é uma questão muito séria, porque você pode ser multado, você pode ser preso, dependendo da situação, e você pode perder o seu emprego, dependendo da situação também. Observem que as considerações éticas e legais, ela tem a aplicação da ciência de dados, deve respeitar diretrizes e éticas, as diretrizes, por exemplo, a LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, ou a GDPR, que é lá da Europa. Evitar vieses discriminatórios nos modelos. Responsabilidade na tomada de decisão, impacto social e regulatórios. Nós temos que entender que nossos dados, os dados que nós trabalhamos, o que nós conseguimos produzir com nossas análises, eles pertencem a outras pessoas. Até chega a ser engraçado porque eu acabei de falar nossos, mas você tem que perceber que você tem uma responsabilidade nesse processo de análise. E a sugestão que eu estou dando para vocês para fazerem um documento que registre cada uma dessas etapas é fundamental para o processo de segurança e de qualidade da ciência de dados de vocês. Em resumo, eu trago para vocês esses passos. Isso é um guia. Você pode seguir, claro, do jeito que você quiser. Eu estou trazendo para vocês apenas alguns pontos de experiências do nosso dia a dia e nosso processo de análise de dados e aprendizado e estudo dessa área. Resumo para vocês que a aplicação correta da ciência de dados envolve fluxos bem definidos, como definir o problema, coletar e preparar os dados, explorar e entender os dados, construir features relevantes, modelar, avaliar os resultados, implementar, monitorar o modelo, comunicar os insights, considerar aspectos éticos e regulatórios. Registre tudo isso em um documento
num formato de um relatório técnico e garanta com que você esteja assegurado de tudo que você está fazendo. Essa documentação envolve vários aspectos que também lhe asseguram a possibilidade de rever passos que possivelmente nós possamos, que possivelmente nós erramos no nosso processo de análise. E é isso que eu trago nessa aula de número 2 para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se preparem para a nossa próxima aula, assistam as anteriores e reforço que estes conceitos, eles são muito importantes para você crescer na sua carreira de ciência de dados. Muito obrigado. Tenham uma ótima noite, manhã ou tarde e até a próxima.